Continuação da leitura do Livro dos Espíritos, página 278. Questão 583. São responsáveis pelos pais pelo desviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensam? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Deus é justo. 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de instrumento que serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio que ele se utiliza para fazer que o povo progrida mais rapidamente. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui um instrumento tirará não obstante proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que inventou e fazer a retidão de suas intenções. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo as ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, famílias, reuniões, cidades e os povos, dos quais constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam sofrimentos e angústias, no momento em que preza a Deus para proporcionar-lhes meios de se adiantarem, se praticarem o mal é pelo despeito e ainda não poderem gozar do bem. Capítulo 11. Dos três reinos, os minerais e as plantas. 585. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos a ponto de vista moral. Há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam como efeitos caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte que constitui o reino mineral só tem a si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e das suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e indefinida, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Tem as plantas 586 consciência 586. Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Essa é a 587. Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. 588. Independente da vontade delas, a força as atrai umas para as outras, certo porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se. 589.
Algumas plantas, como a sensitiva e a dionéia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Tudo na natureza é transição, por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra, e no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por consequente, carecem de vontade. Nem a ostra se abre, nem os ófitos pensam, têm apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade, nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai, ao contrário de certos corpos, para lhes legar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. 590. Não haverá plantas, como os animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto. Dependendo disso, da extensão que se deu ao significado dessa palavra, é, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observai que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, isso não dás o nome de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como outros seres, tudo é mais perfeito. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, sempre são plantas. São sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre homens. Os animais e o homem, 592. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram sobre esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A esse respeito, é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades, para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, pois que ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí é um sistema. É verdade que a maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada. Não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam a vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase se circunscreve à utilização dos meios de se satisfazerem necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam, qualquer que seja a arte que executem seus trabalhos. Fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo as formas de proporções constantes e invariáveis. A cria separada dos de sua espécie não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino.
o desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual. Visto que entreguei a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Têm os animais alguma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, essa é 594. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem que dispõe é restrita a necessidades, como estritas também são as ideias que podem ter. Entretanto, os animais carecem de voz. Essa parece que nenhuma linguagem usam, não? Compreenda-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós, outros homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada sendo-lhe a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem sensações que experimentaram. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Efetivamente, os peixes como as andorinhas emigram em cardumes, obedientes ao guia que o conduz e devem ter meios de se divertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham uma vista mais penetrante e esta lhe permita perceber sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de entenderem do mesmo modo a que todos os animais carentes de voz e, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar os outros espíritos entre si, se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? 595. Gostam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode se comparar ao do homem. Sendo muitíssimo inferiores a estes, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves que no macaco? Por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a da humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo meio de instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem a distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. 600. Sobrevivendo ao corpo que habitou a alma do animal, vem achar-se depois da morte no estado de erraticidade como o do homem? Fica em uma espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim,
E daí que vem os mundos superiores, onde os homens são mais adiantados e os animais também são os dispondo de meios ainda mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-nos todos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou por força das coisas? Pela força das coisas, razão pela qual estão sujeitos à expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não, para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. 604. Pois os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes no mundo superior, são sempre inferiores ao homem. Segue-se Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista de progresso de todas as suas obras revelam. Tudo na natureza se encadeiam por elos que ainda não podereis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm a ponto de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-lo. Mas somente quando essa inteligência estiver no grau máximo de desenvolvimento e liberto dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Logará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante as leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, então, uma propriedade comum, há um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Porém, os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se essa última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo menos a alma espírita, dessa maneira, de ver resultaria seres bons ou maus instintos do homem em efeito da predominância ou de uma outra dessas almas? Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa dos espíritos. De modo que além as suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que ligam a matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Conquanto o não tem alma animal, que por suas paixões nivela os animais, o homem tem o corpo que às vezes rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém, inteligentes esses e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que monta superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provido às outras impurezas e o espírito de cuja encenação é
encarnação. É ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre essa influência aproxima-se do bruto. Isso, isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que coloca acima da que existe no animal. Testes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período e que chamais humanidade. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho em preparatório com o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, capacidade de distinguir do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e a da natureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se aos humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes das entranhas que o geraram? Se há alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante a Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar de sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. B. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito desde o início humano esteja apto a viver na Terra. Não é frequentemente o caso, constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, a consciência de sua existência anterior ao período da humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda temos o tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços de que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava a curto período a que se poderia chamar anti-humano? Conforme a distância que se medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar os vestígios mais ou menos pronunciados no estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios ou menos pronunciado do estado primitivo. Portanto, nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm secundá-los à vontade.
Vem em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. 610. Ter-se-ão enganado espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte à ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, não há coisas que a só seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Metempsicose, 611. O terem os seres vivos não uma origem em comum, um princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com as suas folhas, flores e frutos no germe informe a que se contém na semente de onde surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para um ser espírito entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação de espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como entendem, não é a verdadeira. 612. Poderia encarnar o animal no espírito, num animal, o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar. O espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progresso mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte da ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros de ter o outro ensino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui das suas diferentes existências, nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como se costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Seria verdadeira metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse o desenvolvimento que lhes transformasse a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração da direta da alma e do animal para o homem reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se fundam ao contrário na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro de sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose é bem assim a circunstância de a terem professado os homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na prova da natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que contrários a ele. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas ou mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem acerca do que não sabem. Também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma, quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos
graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formaria então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se de maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, o do pássaro, o do quadrúpede e o do quadrúpede humano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com o trabalho que tenha que executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde atirou. Os dos mundos mais adiantados que o vosso constituem igualmente as raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e o grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra, espiritualmente falando. Outro, tanto não se dá com o homem, do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade a sua alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e o alcance intelectual de que carecem os animais. É que nele, o ser principal que se preexiste sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde está o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer devassar sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que constituir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência, é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse espírito. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, sobre as quais seria inútil determos-nos. Capítulo 1, na parte 3ª, capítulo 1, da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira pela felicidade do homem. 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que deixa de fazer. E ele só é infeliz quando dessa lei se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito ao homem que noutra época lhe proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Efetivamente, que alguns são para aquisição de tudo de que precisam ser, a fim de o considerar perfeito, embora se tenha com toda a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se pode imaginar. Ainda com mais forte razão, será o quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras, de
dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau do progresso dos seres que o habitam. Conhecimento da lei natural. 619. Aos homens facultou Deus meios de conhecerem sua lei? Todos, porém, podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende o melhor que é o bem e que é o mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância sem que delas tenha dependido os se instruírem? 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Eles a esqueceram e a desprezaram. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens em que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. 623. Os que hão pretendido instruir os homens da lei de Deus não se têm enganado por algumas vezes, fazendo-os transviar por meio de falsos princípios? Certamente que hão dado causa a que os homens se transviassem aqueles que eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si encargo que lhes fora cometido. Todavia, como eram afinal os homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível que Deus sirva de boca do mentiroso para ensinar a verdade. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir a guia de modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro, de quantos tem aparecido na Terra o Espírito Divino que o animava? Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, têm o transviado, ensinando-lhes falsos princípios, e isso aconteceu de haverem deixado que o dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis, regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muito hão apresentado com as leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis era só por intuição que os homens o tiveram? Já não dissemos que o que elas são escritas por toda parte? Desde séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que se espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os parceiros que consagram foram desde todos os tempos formados pelos homens de bem, e também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da bárbara. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias a parábolas, porque falava da conformidade com os tempos e os lugares. Faça mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas
é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem, ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Os ensinos dos espíritos têm que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas com as que hoje lhes são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores de que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, de qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelos que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há gêmeos de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham em meio a dois acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá uma imensidade de coisas, até agora se vos afiguram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos, e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. O bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isso é, de distinguir do bem e do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem que procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, então cumpre a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. 631. Tem meios o homem de distinguir o que é o bem do que é o mal? Sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e querer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem, não os que vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder do pessoal para consigo mesmo? Achará ele na lei natural a regra desse proceder a um guia seguro? Quando comeis em excesso, verificai que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Quando excedeis essa medida, pois sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados e simplesmente ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho do mal. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem as montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso
que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece interferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições da natureza, das coisas conforme a lei de progresso, isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que se lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas. Tal diversidade é conformidade à lei de Deus, lei que não deixa de ser uma quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença há só quanto ao grau de responsabilidade. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, comete o homem faltas, que nem por serem consequência da posição em que a sociedade colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, de que o selvagem ou ignorante se entrega aos seus instintos. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência das forças das coisas, tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infiltração da lei de Deus? Embora necessário o mal, não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. 639. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, são os culpados? O mal recai sobre o que lhe foi o causador. Nessas condições, há aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam. Tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionam, porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que a tenha dado lugar.